Olá! Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Vamos entrando, tudo bem? Bem-vindas! Sejam muito bem-vindas. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse encontro de hoje. Olá, tudo bem? Só estou entrando aqui um pouco antes. Oi, Carmela, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa live de hoje, nosso encontro aqui. Só entrei um pouco antes, tá? E a gente vai esperar um pouco. Olá, tudo bem? Para começar nosso encontro, para começar nossa conversa. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a essa live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ângela, sou hipnoterapeuta, tá bom? Eu moro na Irlanda e já vamos começar oficialmente, que está marcado, né, ao meio-dia. Então, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa live de hoje. Meu nome é Ângela, sou hipnoterapeuta e hoje eu quero aqui falar um pouco mais sobre essa terapia maravilhosa, tá? Que é a hipnoterapia, que é o uso da hipnose dentro da terapia. Vamos esperar mais um pouco, esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos nessa live de hoje. Vamos entrando. O tema dessa live de hoje, eu vou falar sobre nossa mente, o modelo da mente, tá? Para todo mundo entender como a sua mente funciona e começar a usá-la a seu favor, fazer com que ela trabalhe ao seu favor, né? Não contra você, tá ok? Então é um assunto assim muito importante, é um tema maravilhoso, tá? É um conhecimento que, na minha opinião, todos nós deveríamos ter, né? Esse conhecimento, conhecer e entender como a nossa mente funciona, né? Porque nós sabemos que tudo começa na nossa mente, tá? É a mente que comanda tudo em nossa vida, né? Desde o nosso corpo, as funções corporais, mas também nossas emoções, né? Nosso estado emocional, nosso estado mental, né? Nossa saúde mental. Então, a mente, ela que controla tudo, tá? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre como a mente funciona. Eu também vou tirar dúvidas, tá? Se vocês têm perguntas, eu vou responder o que for possível nesse encontro de hoje. Talvez não vai dar tempo para responder todos, tá? Mas eu vou tentar responder o máximo possível, tá? Nessa live de hoje. Seja muito bem-vinda. Cris, tudo bom? Obrigada por participar dessa live de hoje. Nós vamos aqui esperar mais algumas pessoas entrarem, mas enquanto o pessoal vai entrando, oi, eu só vou estar aqui o tema desse encontro de hoje, tá? O tema de hoje é sobre a mente, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre a mente. Não vai ser nada chato, teórico, mas só para você ter uma ideia melhor de como a sua mente funciona para poder usar ela ao seu favor, né? E não mais contra você.
Vamos lá, então, também vou falar da hipnose. Vânia, obrigada por entrar. Cecília, tudo bom? Nossa, quanto tempo! Obrigada por entrar aqui, tá? Esse encontro de hoje é só uma conversa, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre como a nossa mente funciona, tá? Eu sou hipnoterapeuta, então eu trabalho com a mente, tá? Esse é o meu trabalho, tá bom? Eu uso a ferramenta hipnose, que eu vou explicar aqui nesse encontro de hoje um pouco melhor o que que é, né? Tem muitos mitos ainda sobre hipnose, mas eu vou explicar um pouquinho mais, bem de uma maneira bem simples, mas essa é a minha terapia, tá? Eu sou hipnoterapeuta, e eu uso a hipnose, que é a ferramenta, né? Para ajudar as pessoas dentro da terapia, tá? Então, eu só uso a hipnose na terapia, dentro da clínica, em sessões online, tá? Eu sei que talvez vocês tenham tido algum contato, primeiro contato, né? A maioria das pessoas com a hipnose é shows, né? Ou na televisão, talvez vocês assistiram algum show de hipnose, né? E esses shows, tá? Eles usam a hipnose mais para diversão, né? Então, por isso, talvez a hipnose tenha uma fama de não, né? De ser para diversão e tem todos os mitos ao redor disso, tá? Mas eu quero falar para vocês, meninas, que a hipnose é uma técnica 100% científica, tá? E hoje em dia tem até um departamento inteiro na Harvard. Harvard é uma das melhores universidades do mundo, tá? Tem um departamento inteiro, tá? Dedicado à hipnose, a fazer pesquisas, né, na área da neurociência. Então, a hipnose está começando a ficar cada vez mais popular, porque realmente é muito eficaz como terapia, tá? E eu já vou explicar o porquê, tá ok, meninas? Olá, tudo bem? Paulinha, obrigada por entrar aqui. Eu sou a Ângela, sou hipnoterapeuta, moro na Irlanda e hoje eu quero explicar aqui para vocês um pouquinho mais sobre a mente, como a mente funciona para vocês conseguirem usar a mente de vocês ao favor de vocês, tá? E não mais ficar nessa batalha, né, remando contra a maré. É isso, né, que eu sempre falo, né? Quando a mente não está reprogramada para aquilo que você quer na sua vida, você fica remando contra a maré, você fica fazendo um esforço. Sejam bem-vindas, tá? O tema de hoje é a mente, nós vamos falar sobre a mente, eu sou hipnoterapeuta, e eu estava aqui já falando, né, que é muito importante esse conhecimento, tá? Conhecer como a sua mente funciona, isso é um conhecimento que vale ouro, porque a partir disso você pode começar a usar a sua mente de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais eficaz, tá? Você não vai mais ficar aí remando contra a maré, né? Fazendo todo o esforço e tudo vai por água abaixo. Oi, Janice, tudo bem? Obrigada por entrar aqui. Caroline, tudo bem? Obrigada por entrar aqui. É só um encontro hoje, é só uma conversa, tá? Sobre a mente, sobre o meu trabalho, porque eu sei que muitas pessoas têm muita curiosidade, né? Sobre a hipnose, a hipnoterapia, né? Que é o uso da hipnose na terapia. Então eu resolvi fazer esse pequeno encontro para explicar um pouco mais, né? Para vocês entenderem. Oi, quanto tempo, né? Então, assim, ó, a hipnose, tá? É só uma ferramenta, tá? Que é usada dentro da terapia, uma ferramenta
incrível, tá? E eu sei que tem muitos mitos aí fora, mas nós vamos quebrar esses mitos hoje. E eu também vou dar um espaço depois para vocês me fazerem perguntas, tá ok? Sobre hipnose, sobre o meu trabalho, sobre o que pode ser tratado, né, com a hipnose. Então vai ter depois uma sessão aí de perguntas. Se qualquer pergunta, todas as perguntas são bem-vindas, são válidas, tá? Porque às vezes as outras pessoas que também estão aqui ou vão assistir depois, talvez tenha a mesma pergunta que você. Então, aqui todas as perguntas são bem-vindas e são válidas. Não se sinta, eu acho que essa pergunta sabe, talvez não seja importante. É importante sim, tá? Então vamos lá, vamos então começar falando da nossa mente, né? Como ela funciona, tá? Então, não vai ser nada chato, tá? Isso aqui é só a primeira partezinha para vocês entenderem um pouquinho, para depois eu conseguir explicar como a hipnose atua, em qual parte da mente que a hipnose atua, tá bom? Então, fica aqui, porque esse conhecimento é ouro, tá bom? Então, nós temos praticamente 3 partes, tá? Na nossa mente, que é a parte consciente, tá? Essa, meninas, é a parte mais racional, lógica, tá? Da nossa mente. E é aqui que estão também as memórias de curto termo, tá? Estão todas aqui no consciente, tá? E então, o que é essa parte? Essa parte é só 5%, é onde você toma as suas decisões, tá? Francisca, seja muito bem-vinda a esse encontro de hoje, que é uma conversa, tá? Sobre a mente, sobre a hipnose, essa terapia incrível, tá? E oi, Silma, seja muito bem-vinda nesse encontro de hoje. Hoje eu tô aqui só falando um pouco do meu trabalho, tá? De terapia, tá? Então seja muito bem-vinda. Eu estava aqui falando, né, que eu vou explicar um pouquinho como nossa mente funciona, tá? E isso é uma informação muito, muito importante, porque se você entender como sua mente funciona, tudo na sua vida vai ficar mais fácil, tá bom? Então, eu estava aqui falando também de que nós temos praticamente 3 mentes, a consciente, a subconsciente e a inconsciente, tá? A consciente é a parte lógica, racional, tá? É aquela parte onde estão as memórias de curto prazo, tá? Então, é onde a gente toma decisões, mas é só 5%, tá, das nossas atividades mentais. Então, é bem pouco, né? A gente acha que a gente está em controle da nossa vida, mas, na verdade, nem tanto assim quanto você imagina, tá? E a força de vontade também está na sua mente consciente. Agora, tem uma outra parte na sua mente, meninas, que se chama mente subconsciente, tá? E é nessa parte que a minha terapia atua, nessa parte, na mente subconsciente, tá? E o que é essa tal de mente subconsciente que vocês já devem ter escutado? Essa parte, ela é responsável por 95% de todas as atividades mentais suas. Então, praticamente é o que controla a tua vida, tá? E por quê? Porque é lá que estão suas emoções, tá? Seus hábitos, suas crenças, suas memórias de longo termo, isso é a parte protetiva, tá? Nessa parte não mexemos, a parte protetiva ela é mais um instinto, né? Que protege sua vida, te mantém viva, tá? Por exemplo, se você for atravessar a rua, esqueceu de olhar e vem um carro, você simplesmente dá um passo para trás rápido, bem rápido, né? Você não precisa pensar, eu vou ter que, né, sair da rua aqui para não ser atropelada. Então, essa parte nós não mexemos, tá? Na terapia.
Mas é na parte das emoções que a hipnose atua, emoções, hábitos, crenças, e é isso que controla a nossa vida, né? E todas as associações com memórias de longo prazo, tá? Que estão todas lá. É como se fosse uma caixa, né? E tá tudo lá, toda a sua memória estão lá, até as que você não lembra, né? Quando você era muito pequena e você não tem lembranças, tá? E muitas pessoas, elas não têm uma memória muito boa da infância, tá? E é normal isso, tá? E justamente, às vezes, a mente faz isso para proteger vocês, tá? Porque talvez não são memórias agradáveis, ou talvez não tenham nenhum benefício, tá? Seja bem-vinda, vamos entrando. Meu nome é Ângela, sou hipnoterapeuta, moro na Irlanda, mas eu sou de Santa Catarina, tá? E eu ajudo mulheres a emagrecer, trabalhando com a mente, tá? E ainda hoje eu recebi uma pergunta aqui, tá? De uma querida que está me seguindo, perguntando se eu sou nutricionista, tá? Eu não sou nutricionista, tá? Se você está procurando um plano de nutrição, uma ajuda nessa parte, eu não sou nutricionista, tá? E eu não vou receitar receitas, não vou passar cardápios. Eu trabalho com a mente, eu trabalho na reprogramação mental, tá? Eu também não sou personal trainer, tá? Outra pessoa esses dias também me perguntou, tá? Então, não sou personal trainer, não vou passar exercícios. O meu trabalho é reprogramação mental. Por quê? Porque a maioria de vocês sabe, né, o que tem que fazer para emagrecer, quer comer mais saudável, né? Quer fazer exercício, ter hábitos saudáveis. O difícil é fazer, não é? Então, é aqui que entra o meu trabalho, tá? Não é porque você vai fazer uma sessão de hipnose e vai ser um clicar de dedos e você já vai emagrecer no outro dia, continuando a fazer o que você faz, né? Então, oi Terezinha, seja bem-vinda. Esse aqui é o encontro onde a gente está falando sobre a mente, como a mente funciona e tudo mais. Eu estava aqui falando sobre o meu trabalho, tá? Muitas pessoas me perguntam se eu sou nutricionista. Eu não sou, tá? Boa tarde. Eu não sou nutricionista, tá? Eu sou hipnoterapeuta e eu ajudo mulheres a reprogramar a mente para fazer o que tem que ser feito para emagrecer, né? Que é comer saudável. Anderson, seja bem-vinda nesse encontro de hoje, que nós estamos falando aqui sobre como a mente funciona, falando sobre o meu trabalho, falando aqui sobre a hipnose, né? Que é uma ferramenta na hipnoterapia para ajudar mulheres, né? E eu estava aqui falando que eu recebo muitas perguntas, se eu sou nutricionista, eu não sou, se eu sou personal trainer, também não sou. Clarice, sejam muito bem-vindas. Então, eu sou hipnoterapeuta, eu ajudo você a reprogramar a sua mente, tá? Por quê? Porque nem todos nós tivemos o privilégio de ter, né, uma programação mental saudável em relação à alimentação, ao exercício físico. E eu não só trabalho com emagrecimento, meninas. Às vezes, né, as pessoas acham, você só ajuda pessoas a emagrecer? Só? Não. Porque o emagrecimento não é só, né, a ingestão de alimentos e exercício físico, isso vai muito além disso. Porque muitas vezes, meninas, a questão que você não está conseguindo emagrecer é uma questão muito emocional também, tá? Aqui tem uma pergunta ótima. Ó, Francisca, muito obrigada. Essa pergunta é ótima, tá? E eu já vou falar aqui, ó. Ela me perguntou se, né, que isso é uma questão, Francisca, de você estar conectada com seu corpo ou não, tá?
Porque assim, ó, tem fome física, fome emocional, tá? A fome física, ela é diferente da emocional, meninas, tá? A fome física é quando você realmente está precisando de comida no seu corpo para você ter nutrientes necessários, tá? Para tudo funcionar bem e para você ter energia, tá? Agora, a fome emocional é uma fome e se você come da comida, você vai estar satisfeita, tá? Agora, com a fome emocional, você geralmente come e você ainda não está satisfeita, tá? Essa é uma grande diferença. E também tem a questão da conexão com o seu corpo e mente, tá? Porque hoje em dia, né, meninas, nós estamos tão na correria do dia a dia que às vezes a gente não tira um tempo ali para comer, né? A gente está comendo ali, na verdade não comendo, a gente está só enfiando comida, né, no nosso corpo, tá? E não tira aquele tempo, a gente está no celular ao mesmo tempo que come ou na TV. Então isso tudo atrapalha, tá? Atrapalha porque você não está ali no momento, não está consciente, não está comendo como deveria, tá? Então, seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Nós estamos aqui falando hoje sobre a mente, sobre emagrecimento. Então, eu recebi aqui uma pergunta que, mesmo estando com a barriga cheia, ainda, né, a mente ainda não está satisfeita, então isso é fome emocional, tá? Você está comendo suas emoções, tá? E com comida você não vai satisfazer as suas emoções, tá? Não vai, tá? Simplesmente assim. E na minha clínica eu já trabalhei com mais de 500 mulheres, tá? Ajudando elas a conseguir o objetivo tão sonhado, que é um peso ideal. E quando eu falo de peso ideal, não é, sabe, aquele peso que a sociedade impõe, né? Você não tem que ser como uma modelo. É o seu peso, tá? O peso que você está com saúde, tá bom? Então, na clínica, o que eu vejo, a maioria das mulheres, o obstáculo para alcançar, né, esse peso ideal, essa saúde, principalmente a saúde, né, um estilo de vida saudável, é a fome emocional, tá? Que a diferença é que você come, come e você não fica satisfeita, tá? Porque a fome emocional, ela não é possível de ser satisfeita com comida, com alimentação, tá? Então, nesse caso, o primeiro passo, tá? Para quem sofre de fome emocional, ou seja, você automaticamente começa a comer quando você está ansiosa ou ansioso, né? Seja bem-vindo, Diego, tudo bem? E você automaticamente você começa a comer, tá? Quando está ansioso, quando está triste, ou até às vezes quando está feliz, né? Aí você comemora, come ou com raiva, tá? Então é muito comum, tá? Você procurar comida quando você sente essas emoções. Geralmente são emoções que você não está confortável em lidar, tá? Então o primeiro passo é você identificar o que é fome física e emocional, conseguir identificar, né? E depois identificar qual emoção que você está sentindo, né? E começar a se permitir, né? Por quê? Porque as emoções são mensagens que a sua mente, seu corpo estão tentando lhe passar, tá? E se você não escutar essa mensagem, né? Se você está triste, tem algum motivo. Se você está ansioso, tem com certeza algum motivo. Só que aí que tá. Muitas pessoas, tá? Elas acham que não deveriam sentir certas emoções, tá? Porque a sociedade e até a mídia, né? Sempre coloca muito
as emoções negativas, né? Todo mundo feliz, indo para férias, tudo perfeito na vida, só que a vida não é assim, tá? E nós, seres humanos, nós não somos feitos para só sentir emoções consideradas positivas, né? Como paz, alegria, amor, tudo isso, né? E sim, precisamos também sentir as emoções consideradas negativas, que é raiva, ansiedade, tristeza, tá? Tudo isso tem seu lugar, tá? As emoções, elas foram feitas por um motivo, elas têm o seu lugar, têm o seu espaço, e elas têm um objetivo, uma função, tá? Na nossa vida. Um problema é quando essas emoções começam a tomar conta de nós, né? Quanto à ansiedade, ela não vai mais embora, né? Então, hoje em dia tá uma pandemia de ansiedade, tá? Então, o problema é quando então a ansiedade começa a controlar sua vida e não vai mais embora, tá? Só que um pouquinho de ansiedade todos nós precisamos, todos nós temos que sentir, tá? E ela nos ajuda, às vezes, a nos mover para frente, né? Por exemplo, a se preparar para uma entrevista, né? Ela nos protege quando a gente vai atravessar uma rua, então, né, para a gente ficar um pouco mais alerta. Então, todos os sentimentos, emoções têm seu espaço, tá? Então, se você sofre, seja bem-vinda, né? E se você sofre com a fome emocional, se você come emocionalmente, é muito importante que você comece a notar as suas emoções, tá? Se permitir senti-las, tá? E eu te garanto que elas vão minimizar, tá? Pensa num mensageiro, né? Quando o carteiro vem entregar uma carta, né? E ele sabe que você está em casa, então ele bate na porta porque ele precisa entregar aquela mensagem para você. E aí você ignora, só que o carteiro sabe que você está em casa, tá? E aí ele começa a bater mais forte, tá? E aí começa a bater, porque ele sabe que você está em casa, você está ignorando, cada vez mais forte, não vai te deixar em paz, e assim são as emoções. Agora, se você abrir a porta, pegar a carta, a mensagem ali que esse carteiro tem para você, ele simplesmente vai embora. Assim são as suas emoções, tá? Sim, não, com certeza, é um ciclo, né, de frustração, você come demais, e aí começa a sentir ainda pior do que antes, né, então é um ciclo bem frustrante, tá, quando você não tem controle, tá, sobre suas emoções, você não tem controle sobre o seu comer, né, o seu relacionamento com a comida. Então, é aqui, Francisca, onde o meu trabalho entra, tá? Eu ajudo as pessoas a reprogramarem a mente para conseguirem controlar, tá, essa parte e ter um relacionamento saudável com a comida, tá, com exercício físico e principalmente com si mesma, tá? Porque o meu ponto de partida, Estela, seja muito bem-vinda, o meu ponto de partida, tá, na minha terapia, a hipnose para o emagrecimento, é do ponto de partida de amor próprio, tá? Amor próprio, tá? E tudo fica mais fácil, porque a primeira sessão de hipnoterapia comigo, eu trabalho isso. A gente vai instalar, tá, amor próprio. E esse tem que ser o ponto de partida para todo o processo. E tudo fica mais fácil porque você se ama de uma maneira que você vai cuidar melhor do seu corpo. Que você vai querer, sabe, se alimentar mais saudável, parar quando você está satisfeita, né? E não exagerar, tá? Vai fazer opções melhores, vai se exercitar. Tudo isso a partir do amor próprio. Essa é a base de tudo, tá? Meninas, se é possível, tá?
mesmo que você não tenha isso forte de você, aqui que entra, tá? A hipnose. Ela pode ser instalada e cultivada, tá? O amor próprio. Porque eu vejo assim, tem algumas clientes chegaram a mim e falaram, eu odeio meu corpo, eu odeio quem eu sou, eu quero mudar. Não, você não vai chegar longe com esse pensamento, tá? Acima de tudo, primeira coisa é o amor próprio. Não importa o peso que você está hoje, a saúde que você tem hoje, tá? Isso tudo pode mudar, tá? Mas em primeiro lugar é o amor próprio. E eu quero aqui te fazer uma pergunta, tá? O que que falta para você se amar incondicionalmente, para começar, sabe, a investir em você, a se tratar bem, a cuidar de si, a sua saúde, porque o emagrecimento não é só uma questão de estética, tá? Não tem nada contra você querer, né, estar bonita, muito pelo contrário, né? Você deve, né, estar bonita, se sentir bem, mas o emagrecimento vai muito além. É para a sua saúde, tá? É para a sua saúde física, mental e emocional, tá? Autoestima, eu sei, né, que com o peso aumentando, a autoestima vai caindo. Então, é resgatar você, a sua autoestima, quem você é, ter autoconfiança novamente, tá? Então, o emagrecimento, ele vai muito além, né? Quando estava aqui falando antes, as pessoas me perguntam, você só trabalha com emagrecimento? Não, tá? Não, emagrecimento é a consequência, tá? Na hipnose, nós não trabalhamos com sintoma, tá? O sintoma é o seu sobrepeso, tá? E isso aconteceu por motivos, que tem causas aí dentro de você que está te levando a esse sobrepeso. Então, na hipnose, nós focamos nas causas, tá? O que está te levando a ter esse excesso de peso. E nós vamos começar a corrigir, tá? E é um conjunto de coisas, depende de cada uma, tá? Pode ser más hábitos, crenças limitantes, tá? Que estejam te atrapalhando a você alcançar o seu objetivo, teu tão sonhado peso ideal, e questões emocionais, principalmente questões emocionais aqui, né? Como vocês citaram, né? A fome emocional, tá? Onde você está sendo controlada por suas emoções e você está comendo suas emoções, né? E é uma fome que não pode ser saciada com comida, tá? Então isso tudo é quebrado, tá? Nas sessões de hipnose, tá? E hipnose, meninas, tá? É algo natural, científico, tá? Eu sei que tem muitos mitos lá fora sobre controle, sabe, hipnoterapeuta vai me controlar na sessão, vai implantar coisas na minha mente. Gente, isso não existe, tá? Se você está vindo para pedir ajuda, é porque você está algo aí dentro de você está fora de controle, tá? E eu vou te ajudar a você pegar esse controle de volta, essa parte da sua vida, tá? Onde você está assistindo seu peso aumentando e não está conseguindo controlar isso, tá? Então não tem nada a ver com controle, você está em controle total durante a sessão inteira, você lembra tudo que é falado na sessão, tá? É um estado de foco, consciência, tá? Onde sua mente vai estar mais focada do que em estado normal, só que ao mesmo tempo muito relaxado. O seu corpo vai estar relaxado, tá? Então é um estado assim que não é natural, tá? Você já está em estado de hipnose diariamente, meninas, tá? É um estado totalmente natural,
tá? Só que na sessão de hipnose ela é induzida com técnicas, tá? Que eu sou treinada, eu aprendi técnicas apropriadas para ajudar as pessoas a alcançarem esse estado que nós chamamos estado de transe. E é nesse estado onde nós podemos acessar a sua mente subconsciente. Lembra que é responsável por 95% de todas as suas atividades mentais, e reprogramar essa parte para que ela esteja alinhada com o seu consciente, com o que você quer para a sua vida, tá? Que eu sei que você quer ter mais saúde, né? Se sentir melhor, chegar no seu peso ideal, voltar a entrar naquela peça de roupa que você tem guardado em casa, ou ir numa loja e tudo cair bem, sabe? Você se sentir de novo com autoestima. Então envolve muita coisa, né? Envolve, não é só uma questão física, é emocional, é mental, né? Principalmente, tá? Então é isso que a hipnose ela faz, ela te ajuda, é uma ferramenta para te ajudar, tá? E eu sou hipnoterapeuta clínica, então eu sou treinada para usar a hipnose em clínica, tá? Em terapia, para ajudar as pessoas, tá? A alcançar seus objetivos. Então, é positivo, sabe? E como eu falei, a hipnose, você já com certeza experimentou isso, e você experimenta isso todos os dias, tá? Por exemplo, quando você dirige o carro, né? Se você dirige, e você está dirigindo e você chega no seu destino final e não lembra exatamente o caminho, não lembra nem como chegou lá, é porque você estava em estado de transe, tá? Você estava ali fazendo tudo direitinho, tá? Só que você não lembra de tudo. Mesma coisa quando você assiste um filme e a outra pessoa vem, o que aconteceu aí nessa última cena, e você estava assistindo e não estava, tá? Então você não lembra o que aconteceu. Esse é um estado natural que nós experimentamos todos os dias, tá? Então, hipnose não é nada sobrenatural, tá? É um estado natural nosso, tá? E a nossa mente, ela pode ser reprogramada através de 3 métodos, tá? Principais. Um é a hipnose, é o método mais rápido. Janaína, seja muito bem-vinda. Outro método é repetição, tá? E outro método é autoridade, quando você vê uma pessoa que você é super fã falar alguma coisa, e você automaticamente deixa aquilo entrar, porque você não nem sequer para pensar, será que isso fez lógica ou não? Uma pessoa que você realmente é muito fã, então é autoridade. E essa também é a sua voz interna, né? Todos nós temos uma voz interna falando coisas para nós, então nós temos que tomar cuidado se essa voz é negativa ou positiva, tá? E não acreditar tudo que ela fala, gente, porque isso também é uma forma de autoridade sobre nós, tá? Então, é isso, ó. Eu não sou nutricionista, personal trainer, deixa eu deixar bem claro. Eu trabalho com a mente. Eu ajudo as mulheres a fazer o que tem que ser feito para emagrecer, porque eu sei que muitas de vocês sabem o que tem que ser feito. Muitas de vocês já passaram por nutricionistas, já têm atividade física, né? Mas o difícil é vocês fazerem, é terem esses hábitos saudáveis instalados. Então, é aqui que entra o meu trabalho, tá? Eu ajudo aqui a reprogramar a mente para que isso se torne mais fácil para você fazer, tá? Para você não ficar mais aí nadando contra a maré, né? E colocando todo o seu esforço, e aí quando você vê, é tudo em vão, né? Você não está conseguindo atingir seus objetivos, tá? Muito bem-vinda aí, Rosana, Clarice, Dulce. Essa aqui é uma conversa aqui que eu estou tendo hoje, né? Apresentando o meu trabalho, conversando, tirando dúvidas, né? Então, eu sou hipnoterapeuta,
Eu uso a hipnose na terapia para ajudar pessoas a conseguirem atingir o seu objetivo. No caso, eu ajudo mulheres, né, a conseguir alcançar o peso que elas tanto sonham, né, e reprogramando a mente. Tatiana, seja muito bem-vinda, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida em relação à hipnose, qualquer dúvida, como a hipnose pode ajudar você no seu emagrecimento, fique à vontade para digitar aí a sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz em responder e se lembre, todas as perguntas são válidas, tá? Todas as perguntas são importantes. Simone, seja muito bem-vinda, tá? Eu aqui já falei hoje como a mente funciona, já falei sobre hipnose, sobre o comer emocional. Depois, se vocês quiserem assistir, esse encontro vai ficar gravado, tá? No meu Instagram. Então, vocês podem voltar, se quiserem assistir, tá? E ver, né, como a hipnose funciona e tudo mais, tá? Então, a hipnose é científica, tá? Tem muito mito lá fora, mas ela é 100% científica, é uma terapia, tá? Então, se você tem alguma dúvida, tal, pode mandar aí, tá bom? Eu já estou aqui finalizando o encontro de hoje, mas lembram, toda semana na segunda-feira eu vou fazer um encontro aqui para tirar dúvidas, tá? E sempre vou apresentar algo novo, um tema novo, tá? Toda semana. Hoje eu falei especialmente de como a mente funciona, para você ter esse conhecimento e começar a usar a sua mente a seu favor, tá? E não mais contra você, ficar, né? Remando contra a maré, tá bom? Então, estão me perguntando Olá, Elaine, quais as maneiras de trabalhar comigo, né? De fazer sessões comigo, tá? Tem várias maneiras, depende do seu tempo, da sua disponibilidade. Eu ajudo mulheres a emagrecer, mas o emagrecimento vai muito além do emagrecer, tá? Eu já expliquei aqui. O emagrecimento é muito mais uma questão emocional, mental, tá? Porque tudo começa com a mente, tá? A maioria que faz dietas restritivas, né? Você talvez já tenha feito, né? Dietas restritivas e sem sucesso. Eu até hoje não encontrei uma pessoa que fez dietas restritivas e teve sucesso a longo prazo, tá? Porque o que acontece? As dietas funcionam sim, mas em curto prazo, tá? Você pode até perder o peso, agora o difícil depois é manter. E o que eu observei é que depois da dieta, as mulheres, elas ganham o mesmo peso, elas colocam o peso de volta e o pior, muitas vezes, elas colocam ainda mais peso do que tinha antes, tá? Isso tem uma explicação, tá? Isso acontece porque você não trabalhou a sua mente, tá? Você não reprogramou a sua mente, tá? Para você fazer o que tem que ser feito, para você ter uma alimentação mais saudável, um relacionamento saudável com você e a sua alimentação, tá? E também com dietas você não está usando os seus 95% da mente subconsciente, tá? Então, por isso que as dietas, elas não funcionam, tá? Então, estou terminando aqui. Quem tiver dúvidas pode me passar, tá? Pode entrar em contato. Muito bem, Terezinha, nunca fez dieta, isso mesmo, tá? Tudo é uma questão de equilíbrio e esse é o meu trabalho, tá? Eu trabalho com equilíbrio, alimentação balanceada, tá? Nada de restrição. Tudo que você coloca restrição, a sua mente quer em dobro, lembra disso. Tá? Então, tem várias maneiras, se você está precisando de ajuda, né?
já tentou de tudo, não tem tido sucesso, né, no seu processo de emagrecimento. Tem várias maneiras de você ter a minha ajuda, tá? Dependendo da sua disponibilidade, do seu tempo e tudo mais, tá? Eu tenho, então, a comunidade, tá? Se você quer ver a comunidade, como ela funciona, o link está na minha bio, tá? Do Instagram, vai lá, entra, tá? É um espaço onde você vai ser adicionada aos meus melhores amigos, close friends, e lá eu entrego um conteúdo exclusivo para você, mostrando a você dicas importantes, tá? De como você pode construir hábitos saudáveis de maneira prática no seu dia a dia, e vai ter uma sessão de hipnose por mês dentro desse grupo. E nesse grupo você vai estar cercada de mulheres com o mesmo objetivo que você. Isso tem uma força coletiva, sabe? Isso tem um poder. Então, entra lá na minha bio, na link da minha bio, tá? E lá você vai, então, ver todos os detalhes sobre essa comunidade, de como entrar. E a boa notícia é só R$29,90 por mês, tá? Então, é um valor, assim, né, muito, muito bom para você ter todo esse conhecimento e uma sessão de hipnose ao vivo comigo por mês, tá? Mas isso é para quem tem mais tempo, quem não está com pressa, tá? De reprogramar a mente e de logo conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Quem está com mais pressa, tá? Eu tenho a mentoria de grupo, tá? São 4 sessões, todo sábado de manhã, tá? Eu acho que esse mês eu só tenho mais 2 vagas, tá? Para entrar. São 4 sessões, 1h30 cada sessão, e é nessas sessões, tá? Que a gente vai fundo, a gente vai trabalhar a sua mente, reprogramando os seus hábitos, suas crenças limitantes que estão te atrapalhando e questões emocionais, tá? Tudo de maneira geral, tá? E com essa mentoria de grupo, você também vai ganhar áudios hipnóticos para você usar em casa. Depois, num outro encontro, eu vou explicar como esses áudios funcionam, tá? Eu também tenho a mentoria individual, tá? Essa mentoria é 100% personalizada, tá? São 6 sessões, seus áudios hipnóticos diários vão ser personalizados para você. Então, nessa mentoria, tá, você tem acesso a mim, todas as sessões são personalizadas, então a gente vai conversar um pouco mais, tá? E aqui eu vou trabalhar mais traumas, mais questões emocionais totalmente personalizadas para você, tá? Então, se você quer uma ajuda personalizada, tá? Então, essa é a mentoria para você, tá? Se tiver alguma pergunta sobre essa mentoria individual ou de grupo, entre em contato comigo. Corram que o de grupo já está fechando, só tem mais 2 vagas, tá? E então é isso, ó. Essas são as maneiras de você, se você está precisando de ajuda, tá? Eu tenho aqui uma mensagem, Cris, muito obrigada. Então, a hipnoterapia ajuda em um conjunto e não só em um ponto específico com relação à dieta, então, ajudaria também na autoestima e autoconfiança, seria esse conjunto? Tá? Porque a hipnoterapia, nós não trabalhamos, é tudo interconectado, Cris, tá? O seu peso, não é só uma questão de más hábitos, de não fazer exercício físico, tá? Mas é principalmente uma questão emocional, tá? Crenças limitantes, questões emocionais mal resolvidas, que você, né, talvez aí você corra para a comida, né? Recorra para a comida como um conforto, né? Então, na hipnoterapia, nós trabalhamos o conjunto todo, porque
nós não vemos a pessoa só, você na minha frente, como uma pessoa só física, tá? Porque você não é só uma pessoa física, você é o seu emocional, mental e físico, tá? Então, na hipnoterapia, nós trabalhamos o conjunto inteiro, porque eu já, né, tenho experiência com isso, tá? Não é só o seu físico, tá? O seu peso é a consequência, é um sintoma, mas as causas vão muito além. Na hipnoterapia, nós vamos fundo nas causas, tá? E corrigimos essas causas, tá? E aí é só uma questão de tempo, tá? Que a gente vai corrigindo as causas, os hábitos, tá? Vai regulando o seu emocional, quebrando crenças. E aí é só uma questão de tempo e você vai sim chegar no seu peso ideal, tá ok? Então, ótima pergunta. Sim, consequentemente, sua autoestima vai lá para cima, né? Porque a gente trabalha, primeira sessão, eu trabalho o amor próprio. Esse é o ponto de partida. Tudo que você fizer nesse processo de emagrecimento não vai ser um peso, uma obrigação, sabe? Aquela tortura, aquele sofrimento que você talvez já tenha tido experiências passadas com métodos de emagrecimento. Não. Tudo se torna mais leve quando você trabalha o seu amor próprio. Porque aí você vai fazer uma escolha e você vai escolher a si todos os dias, sabe? Você vai escolher se alimentar melhor, você vai escolher fazer exercício. E não por obrigação, tá? Porque isso não funciona, mas sim porque você quer. Você quer ter uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz, tá? Isso tudo está interconectado. Você cuidando melhor da sua saúde física, emocional, mental, tudo flui. Então, na hipnoterapia, nós trabalhamos todo o conjunto. Não só o emagrecimento, não só o teu físico, mas principalmente o emocional, tá ok? Muito obrigada, Sabrina. Infelizmente, nossa conversa de hoje já está aqui no fim, tá? Fica para a próxima, mas obrigada por entrar, tá? Agradeço de coração. Se tiver alguma pergunta, me fale. Esse encontro vai ficar gravado, tá? Então, quem quiser ir lá rever, assistir, porque eu falei no começo de como a mente funciona, e você, Sabrina, entende muito bem disso, tá? A Sabrina, meninas, ela trabalha com crianças, tá? Com a mentalidade de crianças, com pais, tá? Ela ajuda pais a criarem crianças mais emocionalmente saudáveis. Ela faz um trabalho lindo, gente. Então, a Sabrina é expert na mente também, tá? Então, no começo eu falei do modelo da nossa mente, como ela funciona, para a gente conseguir, né? Para a gente conseguir fazer com que nossa mente nos ajude, né? Trabalhe ao nosso favor, tá? Então, a hipnose é onde é a ferramenta que reprograma a mente, tá? Porque muitas vezes você quer uma coisa, só que a sua mente não está programada para aquilo, tá? Então, ela precisa ser atualizada, digamos assim, e aí tudo flui melhor, sabe? Tudo fica mais fácil, mais leve, por isso que o processo de emagrecimento com hipnose é diferente do que dietas, restrições, tá? É um processo mais leve, tá? Bem mais leve, mais natural, tá? Então, é bem interessante e funciona, tá? Então é isso, meninas. Eu agradeço muito a presença de vocês todas. Adorei ver vocês aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que essas informações, essa conversa tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Já, tá bom? E quem quiser entrar em contato, quem tiver dúvidas, né?
fica à vontade, estou disponível aqui para tirar todas as dúvidas, tá ok? Um ótimo dia para vocês, tá? Uma ótima tarde, um ótimo dia. E até a próxima semana, tá bom? Obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau.